E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre equações de segundo grau e para isso vamos usar a famosa fórmula de Bhaskara. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso me ajuda muito e ajuda o YouTube a entender que os conteúdos que eu posto aqui no YouTube são relevantes para vocês, beleza? Deixa aquele like lá pra gente. Então, voltando aqui para a aula, tem muito meme na internet falando assim: Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada. Mas aqui é diferente, hein? Aqui vamos usar a fórmula de Bhaskara para muita coisa, tanto na física quanto na matemática. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns métodos de solução de equação de segundo grau, mas esse assunto não para por aqui. Saiba que você tem que dominar esse assunto para seguir concurso tanto de física quanto de matemática. Então preste bastante atenção nos assuntos que vão ser falados aqui, nos detalhes, e você vai se tornar um Jedi da solução da equação de segundo grau, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Então vou falar hoje sobre equações de segundo grau. E uma equação de segundo grau, ela é escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Toda equação de segundo grau é escrita dessa forma aqui. Vai ter sempre um número que multiplica um x ao quadrado, um número que multiplica um x aqui e um número independente de x. Se esse número aqui não existir, porque ela não é de segundo grau. Se for desse jeito aqui, é de primeiro grau, porque o que define o grau da equação é o maior expoente que o x tem. Então nesse caso aqui, o maior expoente é 2. Então, para esse caso aqui, a equação é de segundo grau porque 2 é o maior expoente de x. E aí, eu necessariamente tenho que ter então que o a é diferente de zero, porque se o a for zero, vou eliminar essa parcela aqui, porque o a está multiplicando o x. Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então o a tem que ser diferente de zero. Então alguns exemplos de equações de segundo grau aqui. Se eu pegar, por exemplo, aqui, x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Se eu pegar assim, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Ou se eu pegar aqui, menos 3x ao quadrado mais 2x igual a zero. Pegando aqui então, 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Isso aqui são exemplos de equação de segundo grau, porque todos eles têm aqui x com expoente 2. Tá vendo aqui, Todos eles têm x com expoente 2. Então, qual que é o primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau? É você identificar quem são os números a, b e c. Vamos fazer isso para todos os casos aqui. Vamos fazer aqui uma tabela. Vamos identificar a, b e c para cada uma dessas equações aqui. Vamos colocar então aqui nessa coluna os valores de a, nesses valores de b e nesses valores de c. Então, no primeiro caso aqui, a é o número que está multiplicando x ao quadrado. Quando isso acontecer aqui, que número está multiplicando x ao quadrado? Posso pensar que aqui tem 1, né? 1 vezes x ao quadrado, porque 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, o a vale 1. Nesse caso aqui, o número que multiplica x com expoente 1 é 5. Então, b vale 5. O número independente de x é menos 6. Então, c vale menos 6. Segundo exemplo, de novo o x está sozinho aqui. Significa que tem 1 multiplicando x aqui. A vale 1 de novo. Agora o número que está multiplicando x aqui com a potência 1. Para esta equação aqui, eu não tenho isso. Tá? Se eu não tenho, é porque o b vale 0. Então b vale 0 porque não apareceu algo desse tipo aqui. Um número multiplicando x. Como b vale 0, 0 vezes x ficou 0. Eu não preciso somar ou subtrair 0. Posso deixar assim mesmo, certo? Do jeito que está aqui. Não precisaria escrever x² mais 0 menos 25. E por último, o c, o número independente de x. Está aqui, menos 25. O número independente de x, então, é menos 25. Terceiro exemplo, eu tenho aqui, menos 3x ao quadrado mais 2x. Que número está multiplicando x ao quadrado? Menos 3. Então, o a vale menos 3. Que número está multiplicando x? Que é o 2. Então, b vale 2. Que número aqui está independente de x? Eu não tenho nenhum número independente de x. Então, c vale 0. Último caso aqui. Que número está multiplicando x aqui ao quadrado? O a vale 2, porque o a aqui está multiplicando x ao quadrado. Que número está multiplicando x aqui? Menos 3. Então, b vale menos 3. Qual número está independente de x aqui? Então, aqui é o mais 1, certo? Então, c vale 1. Então, a gente tem que saber identificar a, b e c primeiro, antes de resolver uma equação de segundo grau, ok? Aprendemos a identificar a, b e c. Qual que é o próximo passo, então? O próximo passo, então, é fazer o seguinte. Eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E vou calcular uma grandeza chamada delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou depender desse valor de delta para
solucionar a equação. É claro que essa fórmula aqui não caiu do céu, tá? Existe uma maneira de mostrar, provando matematicamente que delta é igual a isso, tá? Depois que eu calculei delta, eu calculo x. X vai ficar igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. E como aqui eu tenho mais ou menos, eu posso ter duas soluções para o x. Uma usando o sinal de mais e outra usando o sinal de menos. Porque esse delta aqui, ele tem o seguinte detalhe. Se o delta for maior que zero, se o delta for menor que zero, ou se o delta for exatamente zero. Se delta for maior que zero, a equação tem duas soluções. Se o delta for menor que zero, não tem solução na equação. E se o delta for igual a zero, a equação tem uma solução. O que significa isso? O significado da solução de uma equação de segundo grau é os pontos de intersecção da parábola com o eixo x. Então, se eu pegar essa equação aqui, por exemplo, x² menos 5x mais 6 igual a zero, ok? E eu fizer um gráfico. Coloco os valores de y aqui, os valores de x aqui. E para fazer o gráfico, eu construo uma tabela que tem assim, valores de x, valores de y. X eu vou escolher vários números aqui, e o y eu vou pegar e fazer o seguinte. Y vai ser igual a x² menos 5x mais 6. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, x igual a zero, ok? Vamos pegar x igual a zero aqui. Vou calcular o y agora para zero, certo? Então, vou ficar aqui, ó, 0² menos 5 vezes 0 mais 6. Logo, o y vai ser 6. Então, eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, 6. Aí, eu vou lá, falo, quero que o x seja igual a 1 agora. Então, eu calculo 1² menos 5 vezes 1 mais 6. Então, vai dar, ó, 1² 1 mais 6, 7. 7 menos 5, 2. Então, vai dar 2 aqui quando o x for igual a 1. Vai dar 2 aqui. E assim por diante. Se você fizer isso, você vai perceber que depois que você pegar esses pontos aqui e jogar no gráfico, você vai ter uma parábola. Ok? Vai ter uma parábola mais ou menos desse jeito aqui. E aí, você vai ter dois pontos em que a parábola cruzou o eixo x. Esses pontos aqui, ó, x1 e x2, são essas duas soluções que estão descritas aqui. Então, o que acontece? A parábola ela pode cruzar o eixo x em dois pontos, eu vou ter duas soluções. Se ela não cruzar o eixo x em nenhum ponto, ou seja, se ela for assim, ó, não tocou o eixo x, ou se ela estiver por baixo, assim, não tocou o eixo x de novo, então eu não tenho solução, a parábola não está encostando no eixo x. Ou tem uma única solução. Ter uma única solução significa que a parábola desce, encosta em x e volta. Tem um único ponto de toque aqui no eixo x, não chega a cruzar o eixo x como cruzou aqui. Então isso aqui é o caso que tem uma única solução, como está mostrado aqui. Então isso significa resolver uma equação de segundo grau. Achar os pontos onde essa parábola aqui está cruzando o eixo x. Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar em funções, tá? E vamos estudar a parábola com todos os detalhes, aí você vai ver que esses x1 e x2 significam as raízes da função quadrática. Por enquanto só estou mostrando aqui as possibilidades que são ter duas soluções, não ter soluções ou ter uma solução, tá bom? Vai depender do delta aqui. Então tá bom, temos aqui esse caso para analisar. Já que temos esse exemplo aqui, ó, x² menos 5x mais 6, vamos resolver esse caso usando essa fórmula aqui e ver onde vamos chegar. Então lembrando, vamos resolver o exemplo x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então identificando aqui quem é A, B e C. Então lembrando, A é o número que multiplica o x ao quadrado. Então nesse caso A vale 1. B é o número que multiplica x com expoente 1. Nesse caso B vale menos 5. E C é o número independente de x. Então C é igual a 6. Então vamos usar agora os cálculos que havíamos visto. Vamos calcular delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então calculando o delta aqui, ó, B ao quadrado. B vale menos 5. Então fica assim, ó, menos 5 ao quadrado, ok? Então vou cuidar de colocar esse parêntese aqui, porque se não colocar vai ficar errado. Menos 4AC. Fica errado por quê? Porque, ó, menos 5 vezes menos 5. Isso é o que está escrito aqui. 5 vezes 5 dá 25. E menos com menos vai dar mais. Então vai dar mais 25. Se você não coloca o parênteses, fica assim, ó, menos 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 5 vezes 5, tá? Isso aqui vai dar menos 25. Então, como o problema fala que é b ao quadrado, então é o b mesmo. Se o b é menos 5, o menos também tem que ir ao quadrado. Então, o menos está dentro do parêntese aqui, porque ele também vai ficar ao quadrado. Tome esse cuidado, quando o número for negativo, você vai colocar um expoente nele. O expoente
tem que ser colocado dessa forma, com parêntese, porque se o número é negativo, o negativo também leva o expoente. Continuando aqui então, vamos apagar o A e o C aqui, colocar os valores. Quanto vale o A? O A vale 1 e quanto vale C? Vale 6. Então o delta vai ficar 5 vezes 5, 25, né? Já havia resolvido isso aqui. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. E o sinal aqui vai dar negativo. Por que vai dar negativo? Olha lá, o 4 é negativo, o 1 é positivo. Vai dar menos com mais, que dá menos. Aí esse menos vai combinar com outro mais o 6. Menos com mais de novo dá menos de novo. Então esse sinal aqui ficou negativo. Continuando então aqui, então 25 menos 24, o delta vale 1. Agora vamos calcular o x. Eu falei que o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Como o delta deu 1, nós temos naquele caso em que o delta é maior que zero. Vou ter duas soluções. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira solução eu vou escrever com sinal de mais, e a segunda solução com sinal de menos. Então vamos calcular o x1, primeira solução. Ok, menos b. Ok, então tem um menos aqui, agora eu coloco o b. O b também é negativo, então eu tenho que tomar mais cuidado. Ó. Menos da fórmula e o b. Esse menos é da fórmula e esse menos é do b. Toma esse cuidado aqui. Mais raiz de delta, então raiz de 1, dividido por 2a. O a vale 1, então 2 vezes 1 dá 2. Então ó, x1 vai ficar menos com menos aqui, dá mais, então fica 5. Mais raiz de 1 é 1, dividido por 2. Então o x1 vai ficar 5 mais 1, 6, dividido por 2, que é igual a 3. De forma análoga, eu vou fazer aqui o x2, que vai ser igual a menos 5 menos raiz de 1, dividido por 2 também. Então o x2 vai ficar menos 5, vai dar 5 de novo, raiz de 1 vai dar 1 de novo, dividido por 2. Então o x2 vai ficar 5 menos 1, 4, dividido por 2, que vai dar 2. Então a equação x² menos 5x mais 6 tem duas soluções, que são 3 e 2. Bom pessoal, então vimos aqui a definição da equação de segundo grau, né? Encontrar os números a, b e c. Agora vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Então vou começar falando de equações completas. Nas equações completas, eu vou ter necessariamente a diferente de zero, tá? O b também diferente de zero e o c também diferente de zero. Por isso que ela é completa. Então é uma equação do tipo assim, ó, x² menos 3x mais 2 igual a zero. Então isso aqui eu chamaria de equação completa. Vou fazer alguns exemplos aqui de equação completa, tá bom? Vamos começar por esse aqui. Então vamos lá, resolvendo aqui eu teria delta igual b² menos 4ac. Então o delta ficaria como? Quanto vale b nessa equação? Ó, menos 3. Então ficaria aqui, ó, menos 3² menos 4 vezes. O a vale 1, tá aqui, certo? Vezes 1, vezes c, que vale 2. Então fica assim. O delta aqui ficaria menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. E o sinal aqui, ó, vai dar menos, porque ó, menos com mais dá menos, combinando menos com mais de novo dá menos. Então fica menos 8. Portanto, o delta aqui vai dar 1. Delta dando 1, vamos calcular x. Tá? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, né? Dividido por 2a. Eu vou ter duas soluções possíveis aqui. Então a primeira vai ser com sinal de mais e a segunda vai ser com sinal de menos. Então menos b. O b vale menos 3, certo? Mais a raiz de delta, que é 1, dividido por 2. Tá? Porque é 2 vezes a, o a vale 1. Então 2 vezes 1 dá 2. Então o x1 vai ficar menos com menos aqui, dá mais, certo? Mais a raiz de delta, raiz de 1, vale 1, dividido por 2. Então x1 vai ser 3 mais 1, 4, dividido por 2, que dá 2. E o x2 vai ficar menos 3, né? Menos raiz de 1, dividido por 2 também. Então x2 vai ficar, de novo, menos com menos aqui, dá mais, então fica 3. Raiz de 1 dá 1, então fica menos 1. Dividido por 2, então x2 vai ficar 3 menos 1, 2 dividido por 2, então 2 dividido por 2, que é igual a 1. Esse problema tem como solução x igual a 1, x igual a 2. Mostrando em forma de conjunto, como a gente vinha feito em alguns exemplos antes, ficaria assim, 1, 2. Então esse é o exemplo de uma equação completa. Eu achei então aqui os valores x igual a 1, x igual a 2, seguindo passo a passo para a solução aqui. Vamos ver mais um exemplo de equação completa aqui. Vamos fazer esse caso aqui, ó. 4x² mais 4x mais 1. De novo aqui, calculando delta, né? Então, é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar, o b aqui vale 4, então fica 4² menos 4 que multiplica a.
O A vale 4 vezes C, que vale 1. Então, o delta aqui fica 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4 dá 16, vezes 1 dá 16. E o sinal aqui dá negativo. Então, aqui ó, o delta vai ficar 0. Então, calculando o x agora, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, né, dividido por 2a. Então, eu tenho delta igual a 0 aqui. Quando eu faço mais raiz de 0 ou menos raiz de 0, tanto faz. Vou calcular para você ver aqui x1 e x2. Vai dar o mesmo valor, porque eu vou estar subtraindo 0 ou somando 0. Então vai ficar menos b mais 0, vai dar menos b, ou menos b menos 0, que também dá menos b. Então, quando acontecer delta igual a 0, nós vamos ter x1 e x2 são iguais. Então, eu tenho uma única solução aqui. Então, calculando x1 aqui, eu vou ter então menos b, que é menos 4, mais raiz de 0, dividido por 2 vezes a. Bom, 2 vezes a é 2 vezes 4, né? Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, x1 vai ficar aqui, menos 4 mais 0 dá menos 4, dividido por 8. Então, x1 vai ficar, então, menos meio. Mesma coisa fica o x2. x2 é igual a menos 4, certo? Menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes 4, que é 8. Então, x2 vai ficar menos 4 menos 0 dá menos 4, dividido por 8. Então, x2 vai ficar igual a menos meio também. Quando delta é igual a 0, x1 é igual a x2. Então, tá aí mais uma equação completa, agora com delta dando 0, beleza? Vamos ver então aqui um último caso com equação completa. Vamos fazer o exemplo aqui então, ó. X ao quadrado menos 3x mais 3 igual a 0. Então, calculando aqui delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, delta ficaria assim. O b aqui vale menos 3. Então, ficaria menos 3 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a. O a vale 1 vezes c e o c vale 3. Ok? Então, vezes 3. Então, delta aqui seria então menos 3 ao quadrado. Vai dar 9, menos 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Então, aqui ficaria 12. Então, delta daria quanto? Menos 3. Quando eu chegar em menos 3, eu vou lá para calcular o x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Só que veja, essa raiz aqui, ó, eu vou ter que estar calculando raiz quadrada de um número negativo, tá? E aqui o índice é par, porque a raiz é quadrada. Logo, não existe solução para isso. Não existe um número tal que eu eleve ao quadrado e ele dê negativo. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui o não existe solução. Então, quando o delta der negativo, você simplesmente diz assim: não existe x pertencente aos reais tal que a equação x² menos 3x mais 3 seja igual a 0. Essa é a resposta que você tem que dar quando você chega em delta menor que 0. Você vai escrever que não existe x pertencente aos números reais, tal que a equação seja igual a 0 aqui. Então aqui são os exemplos de equações completas. Fiz a equação completa com delta maior que 0, delta igual a 0 e delta menor que 0. Mesma coisa eu vou fazer agora para equações incompletas, tá? Vamos ver aqui as equações incompletas. Bom, as equações incompletas elas vão ocorrer quando P é igual a 0 ou C igual a 0. Então nós vamos ver esses dois casos aqui. Vamos começar com uns casos B igual a 0. Se eu tiver assim, ó, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Aqui você vai fazer normalmente a solução, tá? Vou fazer duas soluções aqui para você ver que dá para ganhar tempo aqui, tá bom? Então aqui, ó, escrevi aqui, solução 1. Vamos calcular normalmente aqui. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o delta vai ser b ao quadrado. Bom, o b vale 0, então b ao quadrado dá 0, certo? Então fica 0 menos 4 vezes a. O a vale 1 e o c vale menos 16. Então, quanto vai dar o delta aqui? Delta vai dar, então, 4 vezes 16 dá 64, tá? 64. E aqui, ó, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Então, o sinal aqui fica positivo. Seguindo com a solução aqui, eu teria, então, que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? Dividido por 2a. Então, o delta deu maior que 0. Então, tem que ter duas soluções. Esse menos b aqui não vai aparecer porque ele é 0, né, o b. Então, não vai aparecer só então mais ou menos raiz de delta. Se você pegar mais raiz de delta, vai ficar mais raiz de 64 dividido por 2a. 2 vezes a dá 2, então fica assim, né? Então, x1 vai ficar raiz de 64 dá 8, né? Dividido por 2. Portanto, x1 é igual a 4. E o x2? x2 vai ficar, então, menos raiz de 64, né? Porque o b é 0, também dividido por 2.
Então x2 vai ficar então menos raiz de 64 dá 8 dividido por 2. Então x2 vai ficar então igual a menos 4. Então olha lá, delta maior que zero, cheguei em duas soluções. X igual a 4, x igual a menos 4. Eu disse que eu ia fazer duas soluções, tá? Por quê? Porque essa mesma equação aqui poderia ser resolvida assim. Solução 2. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Quando isso acontecer, você pode pegar esse 16 e jogar para o outro lado. Você pode fazer assim, ó, x ao quadrado igual, aí o 16 vai ficar somando do outro lado. Aí para você isolar o x aqui, você tem que inverter a operação. Você tem uma potência, você vai inverter. O inverso da potência nós vimos que é a raiz. Então o x vai ficar igual a raiz de 16. Então aqui eu vou ter, ó, x1 igual a 4 e x2 igual a menos 4. Nós vimos lá na aula de radiciação que quando eu tenho algo desse tipo aqui, eu vou considerar os dois valores aqui para a raiz, a solução negativa e a solução positiva, porque no fundo nós estamos procurando qual número que elevado ao quadrado dá 16. E esse número, ambos elevado ao quadrado dá 16. 4 vezes 4 dá 16, certo? E menos 4 vezes menos 4 também dá 16, porque menos 4 vezes menos 4 vai fazer jogo de sinal, mais menos com menos e vai dar mais. Então a solução 2, veja que é bem curta, você ganharia bastante tempo nesse caso aqui, em que você tem b igual a zero. Vamos fazer mais um exemplo aqui com b igual a zero. Se eu pegar a equação assim, ó, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Vamos fazer a solução igual a 2, ó. Pego o x ao quadrado, passo 25 para o lado direito, fica assim. Portanto, o x vai ser a raiz de 25, então x é igual a 5 e o outro x é igual a menos 5. E aí você poderia ter também x quadrado, ok, mais 8 igual a zero. Você faria o que? X quadrado, isola o x, fica menos 8 do outro lado. E aí você teria x quadrado igual a menos 8, então x é a raiz quadrada de menos 8. Aí chegamos aqui no caso, ó, que a raiz está negativa, né? Se a raiz está negativa, não tem solução, né? Então, deveríamos escrever aqui, não existe x pertencente aos reais, tal que x quadrado mais 8 é igual a zero. Então, esses foram exemplos aqui de equação incompleta com b igual a zero. Vou mostrar agora exemplos de equações incompletas com c igual a zero. Então agora c vale zero. Quando c vale zero, eu vou ter uma equação do tipo assim, ó, 3x ao quadrado mais x igual a zero, ok? Não tem aqui o número independente de x. Quando isso acontecer, vamos fazer a solução normalmente. Então a gente pode fazer normalmente e também dá para fazer outra solução. Então de novo eu posso fazer solução diferentes aqui. Então vamos fazer aqui, ó, solução 1. Solução 1 eu vou seguir o método normal aqui de calcular delta, que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então calculando dessa forma, b ao quadrado, bom, o b aqui vale 1, certo? Então fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes c, que é 0. Então o delta vai dar 1 ao quadrado dá 1, essa parcela aqui vai dar 0, então fica delta igual a 1 mesmo. Então eu vou ter que calcular o x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a, né? Então meu x1 vai ser menos b, o b vale 1, então menos 1, mais raiz de delta que é 1, dividido por 2 vezes a. Como a vale 3 aqui, 2 vezes a, então dá 6. Então x1 vai dar, olha lá, menos 1 mais raiz de 1, que é 1 dividido por 6. Então x1 vai dar 0 dividido por 6, que é igual a 0. Seguindo aqui, ó, o x2, vou ficar então com menos 1 menos a raiz de 1, dividido por 6 também. Então x2 vai ficar, ó, menos 1, raiz de 1 é 1, então fica menos 1 de novo, dividido por 6. Então x2 vai ficar menos 2 dividido por 6, que é igual a menos 1/3. Então de novo, ó, delta deu positivo, deu maior que zero, eu encontrei duas soluções, 0 e menos 1/3. Poderia escrever aqui a solução do tipo assim, menos 1/3 e 0. E essa foi a solução 1. Né? Se tem a solução 1, tem que ter a solução 2. Vamos ver como fica a solução 2. Então eu estou resolvendo a equação 3x ao quadrado mais x igual a 0. Na solução 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar essa expressão aqui da esquerda, tirando em evidência aqui alguém. Quem que é o fator comum aqui? Bom, o fator comum aqui é x, certo? Aqui aparece x multiplicando x e aqui aparece x. Então x é um fator comum aqui. Então eu faço 3x ao quadrado dividido por x, isso dá 3x. Aí eu faço x dividido por x, isso aqui vai dar 1.
Então fica reescrevendo dessa forma aqui a equação. E agora eu vou resolver isso aqui. Agora repare que eu tenho um número vezes outro número. O x vezes esse parênteses inteiro. Então ele fala que essa multiplicação está dando zero. A única maneira de uma multiplicação dar zero é se um dos números for zero. Então é obrigatoriamente que um dos números tem que ser zero. Então esse x pode ser zero. Então x pode ser zero. Isso aqui já dá direto uma solução. x1 igual a zero. Ou o parêntese pode ser zero. Se o parêntese for zero, eu posso falar que aqui é o x2. Eu vou ter aqui, ó, 3x2 mais 1 igual a zero. Tá? Eu já falei que esse aqui deu zero e aí eu chamei de x1. Agora eu vou avaliar o parêntese e chamei o x está dentro do parêntese x2 para eu chegar nas duas soluções aqui. Então, ó, 3 vezes x2 vai ficar igual, ó, esse cara passa para lá, fica menos 1. Então agora eu isolo o x2, eu vou ter que passar o 3 dividindo. Vai ficar menos 1 dividido por 3. Deu exatamente as mesmas soluções que tinha no caso anterior. Deu aqui menos 1/3, né? E 0, que já tinha dado antes. Então estou mostrando para você aqui forma de ganhar tempo com essas soluções aqui, tá bom? Bom pessoal, pode acontecer também que você tem uma equação do tipo assim. 3x ao quadrado menos 2x mais 8 é igual a 2x ao quadrado mais 11. Então, o que acontece aqui? Essa equação também é de segundo grau, ok? Porque o que define a equação de segundo grau é qual é o maior expoente da variável. Nesse caso é 2, tá? Porque aqui é 2 também. Então, ela é de segundo grau. Então, o que acontece aqui? A gente só precisa organizar a equação para aquele formato que a gente já conhece, que é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Fazendo essa organização, a gente vai resolver normalmente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e passar todas as parcelas que estão do lado direito da igualdade para o lado esquerdo. Então vamos lá. Eu tenho aqui um 3x ao quadrado do lado esquerdo. Tenho 2x ao quadrado aqui, vai para o lado esquerdo, fica menos 2x ao quadrado. Eu tenho menos 2x aqui do lado esquerdo. Tenho um 8 do lado esquerdo também aqui. Esse 11 vai para o lado esquerdo agora, então menos 11. Do lado direito não sobra nada. Quando não sobra nada, nada na matemática é zero. Então agora eu vou poder fazer operações aqui. As parcelas que têm a mesma potência, tá? Então aqui é quadrado, aqui também é quadrado. Eu posso fazer operações. Aqui eu tenho 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Vai dar 1x ao quadrado. 2x não vou fazer operação nenhuma, porque só tem essa parcela com x na potência 1. E aqui eu tenho números independentes de x. Eu posso fazer cálculo aqui, ó. 8 menos 11 dá menos 3, igual a zero. Então reorganizamos a equação. Uma equação do tipo ax² mais bx mais c. Tá? Aqui o a vale 1, o b menos 2 e o c menos 3. A partir daqui a gente resolve normalmente. Então vamos ter o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então o delta vai ficar aqui. O b vale menos 2. Então vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a vale 1. Então aqui 1 vezes c, que é menos 3. Então multiplica por menos 3 aqui. Olha lá, o delta vai dar 2 ao quadrado dá 4. Aí 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então o resultado dá 12. Agora o sinal, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Então fica mais aqui. Portanto o delta é igual a 16. Continuando aqui, calcularíamos agora o x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? Dividido por 2 vezes a. E eu sei que o x1, então vai ser menos b. Se o b vale menos 2, então fica menos da fórmula e menos 2, que é o b. Mais a raiz de 16, certo? Dividido por 2 vezes a. O a aqui vale quanto? Vale 1. Então 2 vezes 1 dá 2. Então o x1 aqui vai ficar como? Aqui, ó, menos com menos dá mais, então fica 2 positivo, mais raiz de 16, 4, ok? Dividido por 2. Então x1 é igual a 2 mais 4, 6, dividido por 2, x1 é igual a 3. E o x2 vai ficar menos 2, menos raiz de 16, dividido por 2 também. X2 vai ficar, então menos com menos dá mais de novo, menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Então x2 vai ficar 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então está aqui uma solução de uma equação de segundo grau que partia de uma condição que não era do tipo ax² mais bx mais c. Ela estava um pouco maior aqui, porém a gente viu que reorganizando a equação é possível chegar no modelo ax² mais bx mais c e assim resolver a equação normalmente como já vínhamos fazendo. Então poderíamos escrever aqui que a solução ficou menos 1
e 3. Pessoal, a aula acabou e agora você vai fazer o seguinte. Vai na descrição do vídeo, baixa a lista de exercício e pratique bastante. Aí quando você estiver estudando, você vai acertar os exercícios, vai ver que você está detonando. Para por um momento e fala o seguinte: chupa memes, beleza? Se você gostou do chupa memes, manda nos comentários também um chupa memes. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Você deve ter amigos que estão estudando aí, né? Então manda para eles pelo WhatsApp, Facebook, todas as mídias que você conseguir aí, compartilhe com a galera. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.